Obra número 2, então, Como desenvolver conteúdos explorando as inteligências múltiplas, de Celso Antunes. Esse é um dos meus temas prediletos de trabalho. Foi, inclusive, o tema da minha monografia, né? Justamente o trabalho com os diversos tipos de inteligência que existem. Bom, inicialmente, nós partíamos, né, do conceito de inteligência formulado muito, né, antigamente, que se definia como uma capacidade geral. Quem fosse inteligente seria inteligente em tudo, né? Inata, ou seja, antes de eu nascer já estava lá escrito, né, se eu seria uma pessoa inteligente ou não, e isso não teria como se mudar durante a vida, né? E também como uma competência, na realidade, única, né? Então os indivíduos eles eram classificados como aqueles de alta performance, que seriam os inteligentes, e os de baixa performance. Só que essa inteligência, esse conceito de inteligência, ele foi modificado depois. De que forma? Porque o Howard Gardner, um psicólogo americano, ele não se conformava com esta estrutura tão simples, digamos assim, de inteligência, e que rotulava as pessoas através do teste do Binet, que foi o teste de QI, né, o famoso teste de QI, que era o coeficiente, né, o quociente de inteligência de cada um. No que residia esse teste? Ele fazia avaliações na área da linguagem, né, da leitura, da escrita, da interpretação, e na área do cálculo. Por isso, nós ainda temos raízes hoje, né, em pleno século XXI, de pessoas que ainda acham que o essencial para um aluno aprender é português e matemática, né? Que não precisa saber mais nada, né? E a nossa lei de diretrizes e bases da educação já revogou isso há muito tempo, desde 96, mas ainda existem pessoas que insistem que português e matemática são fundamentais. Realmente, são disciplinas muito importantes. Se eu não souber ler, escrever, interpretar, eu vou ter dificuldade na maioria das ciências humanas, né? Da mesma forma, o cálculo, né, é um aspecto importante na questão do nosso raciocínio abstrato, né, lógico, mas não é só isso, né? A pessoa pode ter, sim, outras competências que não sejam relacionadas à linguagem e ao cálculo, né, à matemática. Então, o Howard Gardner desenvolveu essa teoria, né? Passou muito tempo pesquisando, a partir dos seus estudos como psicólogo, e aí ele elaborou a teoria das inteligências múltiplas. Ele diz que existem 7 áreas de conhecimento e que a pessoa pode ter, sim, um potencial mais alto numa e não noutra, e isso não a faz menos inteligente do que as demais. Que todos nós seríamos dotados de pelo menos um tipo de inteligência. A gente seria bom em pelo menos alguma coisa. E em cima dessa teoria, muitos livros foram publicados. Um deles seria, então, o livro do Celso Antunes, esse que nós estamos falando agora, tá? Então, que a partir do estudo, da aprendizagem, a partir do momento em que o professor compreendesse que existem diferentes tipos de inteligência, seria mais fácil dele planejar as suas aulas, a metodologia correta, para atingir cada aluno e tornar, então, a sua aprendizagem um sucesso. Então, essas inteligências eram 7 inicialmente. A inteligência linguística, né, que é a parte então do falar bem, do ler, do escrever, né? A inteligência lógico-matemática, que seria uma delas, a parte do cálculo principalmente, né? A inteligência espacial, que seria mais a questão, né, do local, a parte mais assim de se situar no mundo, no espaço, na natureza, né? A inteligência musical, que seria a habilidade, então, daquelas pessoas que conseguem, então, entender uma música, compor uma música, tocar uma música, né, um instrumento. A inteligência sinestésico-corporal, que seria a parte toda da coordenação, né, do próprio corpo, da dança, né. A inteligência intrapessoal, né, que seria entender a si mesmo. E a inteligência interpessoal, que seria entender e se relacionar bem com o restante do grupo. Além dessas, surgiram depois, já foram comprovadas mais 2 inteligências, né? Uma delas seria a naturalista, que é a habilidade, então, de se relacionar bem com os elementos da natureza, compreender a natureza. E
já temos também a inteligência existencial, também chamada de inteligência filosófica, né? Onde a pessoa teria essa habilidade, digamos assim, de refletir um pouco mais sobre a essência das coisas e dos elementos, e não apenas aquilo que é visto, não apenas o mundo material, né? Temos ainda uma décima inteligência ainda em análise, que seria a inteligência pictórica ou pictográfica, que seria a parte das pessoas que têm habilidade para desenhar, pintar, né, elaborar, então, assim, situações, visões, diferentes visões de de um mesmo ponto, né? Então, na realidade, o que o Celso Antunes diz nesse seu vídeo, né? Vídeo não, livro. O que ele diz nesse seu livro? Que esse tipo de inteligência, esses tipos de inteligência que foram diagnosticados pelo Howard Gardner e comprovados, que se o professor, na realidade, quiser atingir o maior número possível de alunos, ele tem que variar a sua metodologia de acordo com o tipo de inteligência que esse aluno possui. Então, que cada criança tem inclinações diferentes, tem métodos diferentes, né, de aprendizado, talentos diferentes, e que se o professor, na realidade, ele usar diferentes estratégias, ele vai conseguir alcançar um número cada vez maior de alunos que vão, consequentemente, ser bem-sucedidos na sua parte de aprendizagem. É isso.